Vimos ontem em Apocalipse 17 as características desse poder político religioso que vai imperar no final dos tempos, que vai reinar no final dos tempos, que vai seduzir os reis da terra, que vai seduzir todo o povo. A grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. O que são essas muitas águas? O próprio Apocalipse 17, no verso 15, diz assim: muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, sobre todo o povo. Embebedou o mundo com o vinho de Babilônia. O que são esse vinho? O que é esse vinho? São as abominações, as imundícias, as falsas doutrinas, as tradições humanas. E vimos ainda nessa semana duas dessas principais falsas doutrinas mentirosas: a imortalidade da alma e o falso sábado, ou seja, o domingo. Essas falsas doutrinas causam confusão para que seres humanos não encontrem a verdade. Mas qual é a atitude do Senhor Deus para com a humanidade nesse contexto? Nesse contexto de mentira, nesse contexto de valoração às tradições e em detrimento à verdade bíblica. Apocalipse 18, 4 e 5. Veja só: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Qual é a ordem, qual é o apelo, qual é a advertência que Deus faz para o seu povo? Para o seu povo que inadvertidamente está de boa vontade ainda praticando essas falsas doutrinas, praticando um culto em vão. O Senhor diz assim: saiam dessas religiões que não praticam e que ensinam falsas doutrinas, que não praticam a verdade de Deus e que ensinam falsas doutrinas. Como já vimos em Marcos 7:7, em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o Senhor Deus tem o seu povo nessas igrejas que estão enganadas e que estão enganando ainda pessoas. E ele dizem: saiam para não ser cúmplices dos seus pecados. O que é pecado, irmãos? O que a Bíblia diz que é pecado? 1 João 3, 4. O pecado é a transgressão da lei. Qual lei, irmãos? A lei de Deus. A lei de Deus dos 10 mandamentos, a lei moral de Deus, as leis de saúde de Deus. E o Senhor está dizendo assim: pecado é a transgressão da lei. Ainda podemos ver outros versos, o mesmo verso em outras traduções, que diz assim: é a quebra da lei, é a rebeldia contra a lei, é a desobediência à lei. Pecado, irmãos, é desobedecer a Deus. Romanos 14, 23 diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não se baseia na fé é pecado. E o Senhor Deus agora nos dá a graça para a obediência. Nos dá graça para entender a sua vontade e nos dá graça para obedecê-la. Mas ainda, a única maneira de obedecer a Deus é pela fé em Cristo. Não há outra maneira, irmãos, de obedecer a Deus. Nós não obedecemos a Deus para nos salvar. Nós obedecemos a Deus porque temos fé em Cristo e a fé em Cristo possibilita que nós obedeçamos a Deus. A graça de Cristo, irmãos, ela provê o perdão dos nossos pecados passados e a capacitação no presente. Isso quer dizer, irmãos, ela nos justifica dos nossos pecados e ela nos dá poder, ela nos santifica. Tudo isso é pela fé, irmãos. Justificação pela fé e santificação pela fé. Veja o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 5. Em Cristo recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios.
Como é que é, irmãos? Em Cristo recebemos a graça. Recebemos a graça, recebemos a missão apostólica. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Para que entre esse mundo, irmãos, esse mundo que está enganado, não fazendo a vontade de Deus, pensando estar fazendo a vontade de Deus, mas não fazendo, praticando um culto vão. O Senhor diz assim: nós recebemos a graça para a obediência da fé. Quero ler um texto da nossa lição. O apelo do céu ao seu povo que está em igrejas que não respeitam a lei divina é que saiam de lá pela fé. Seu apelo aos adventistas que guardam o sábado é que abandonem as tentativas humanas egocêntricas de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado e do seu domínio. Assim como a fidelidade de Israel teria sido uma testemunha para o mundo, nossa fidelidade pode ser uma testemunha poderosa e ajudar a guiar pessoas para fora de Babilônia. Como é que era o negócio do testemunho de Israel, irmãos? Deuteronômio 4:6. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Está falando acerca dos mandamentos de Deus. Porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Fazer a vontade de Deus, irmãos, obedecer à lei de Deus, sermos leais a Deus, é demonstrar ao mundo que nós somos gente sábia. Gente sábia por causa da nossa própria sabedoria? Não, irmãos, por causa da graça do Senhor Jesus. O título do estudo de hoje foi A Graça para a Obediência. É o Senhor Deus que nos dá graça para obedecer. E nós, assim como o povo de Israel, devemos testemunhar ao mundo pela obediência. Que o Senhor faça de cada um de nós servos e servas obedientes, obedientes à lei, leais ao Senhor Deus, para que dessa forma possamos testemunhar ao mundo sobre a graça que possibilita a salvação, a graça que possibilita a obediência. Deus esteja com cada um de nós.